Deixa eu dar o contexto para você, quero te dar uma questão visual que ajuda bastante na compreensão, na fixação do texto, né, das mensagens, das verdades do texto, e eu quero ajudar você com isso. Aquele de lá não está, o retorno está, tudo bem. Então, esse é o tema da mensagem sobre as águas, está baseado naquele momento em que Jesus, depois da primeira multiplicação dos pães, num pequeno lugar ali bem perto de Genezaré, bem próximo de Magdala também, indo de Tiberíades para Cafarnaum, pelo lado oeste do Mar da Galileia. Então você passa perto de algumas cidadezinhas, subindo Magdala, depois Genezaré, depois uma pequena prainha onde provavelmente aconteceu a multiplicação dos pães. Pode colocar o mapa? Eu quero um texto baseado em Mateus, mas dá uma olhada aí, a cidade lá em cima é Cafarnaum, e aqui do lado esquerdo, aqui embaixo no meio da imagem, me permita dar as costas um pouquinho para vocês, né? Tem a cidade de Tiberíades, subindo um pouquinho tem Genezaré, um pouco para baixo do lado esquerdo Magdala é Magdala, é a cidade de Maria Madalena. Na verdade, Madalena não era o sobrenome, mas Madalena é um jeitão de Magdala, né? É um nome que foi tirado do nome da cidade, Magdala. Maria de Magdala acabou virando Maria Madalena. E bem próximo de Genezaré, aconteceu a primeira multiplicação dos pães. E fica olhando essa imagem aí. Quando você estuda os evangelhos, há uma certa dificuldade de você estabelecer uma ordem cronológica, mesmo quando você estuda todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João também, e há uma dificuldade porque os autores, eles não tiveram o propósito de fazer uma descrição histórica detalhada e cronológica dos diversos eventos de Jesus, a respeito da vida e da obra de Jesus. Cada um dos autores escreveu a sua perspectiva sobre a pessoa e a obra de Jesus, e nesse esforço fez as suas anotações, os seus registros, a partir das suas próprias experiências e também das suas pesquisas, e não havia uma intenção de estabelecer um tratado histórico, todo ele cronológico. Então a gente encontra algumas dificuldades de encontrar a cronologia dos diversos eventos de Jesus lá no ministério da Galileia. Quando ele vem no terceiro ano do ministério para Jerusalém, aí você consegue, com um pouquinho mais de facilidade, perceber a sequência dos eventos do ministério de Jesus em Jerusalém. Mas enquanto ele está fazendo o ministério na região da Galileia, os evangelistas, eles registram então aquilo que chamou a atenção e, evidente, aquilo que o Espírito Santo mandou eles escreverem. Mas quando você leva em conta Mateus, Marcos, Lucas e João, e você tenta encontrar alguma cronologia, parece que a primeira multiplicação dos pães aconteceu nessa pequena área bem perto de Genezaré, e logo depois da primeira multiplicação dos pães, os discípulos entram no mar com Jesus. Aliás, Jesus orienta eles irem para o mar, e Jesus vai para um monte orar, um monte bem próximo também do mar ali, né, da praia, e ele fica por essa região. Era uma região em que há muitos montes, toda a região é cheia de montanha, e Jesus subiu em algum pequeno monte lá para passar um tempo sozinho, depois que aconteceu vários discursos, vários ensinos para o povo, quando eles ficaram com fome, não tinha tempo de voltar para casa, e aconteceu o primeiro milagre das multiplicações dos pães e peixes, os 5 pães e 5 peixes. Se você já assistiu The Chosen, quem assistiu The Chosen, todos os episódios, né?
até o terceiro episódio. O quarto vai ser lançado agora. Se você não assistiu, por favor, assista. Você pode assistir baixando o aplicativo do Angel, ou então na Netflix, tá? Não ganho nada para falar o nome dessas empresas, mas você vai encontrar dublado já os 3 episódios do The Chosen. O quarto episódio vai ser lançado agora esse ano aqui no Brasil, e também vão lançar um filme no cinema do The Chosen. Se você assistiu até o último episódio da terceira temporada do The Chosen, você vai perceber que aquela multiplicação de pães que você viu no episódio, desculpa se você não viu, eu estou conversando com quem viu, tá? Mas quando você vê, você vai entender o que eu estou falando. Dá a impressão que a primeira multiplicação de pães aconteceu na Decápolis, mas não aconteceu lá. Ok? Me perdoa, não aconteceu lá, né? É uma questão do drama, do filme, do trabalho, foi tudo lindo. Eu chorei, né? Eu chorei assistindo o último episódio da terceira temporada, mas a primeira multiplicação dos pães aconteceu aqui, do lado esquerdo do Mar da Galileia. E acontece que no episódio, assim que acaba aquele momento do milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, os discípulos vão para o Mar da Galileia. Aí sim, aconteceu na sequência da primeira multiplicação, esse episódio de Jesus andar sobre as águas no Mar da Galileia, e ele enviar os discípulos sem ele. Jesus fazia isso de vez em quando. Acontecia muitos milagres, muitas coisas lindas, e de repente Jesus falava para os discípulos: segue aí na minha frente, que eu vou ficar sozinho, vou orar, vou conversar com o papai, e depois eu encontro vocês em algum momento. E esse em algum momento poderia ser um dia, 2 dias, uma semana. A gente não tem exatamente certo quanto tempo Jesus ficava longe dos discípulos. O fato que Jesus orientava os discípulos a seguirem, eles iam, e depois Jesus se encontrava com ele em algum momento para frente. Muito bem, a primeira multiplicação aconteceu ali, bem próximo de Genezaré, e parece que, segundo os registros dos evangelhos, principalmente o registro de João no capítulo 6, depois você em casa dá uma olhadinha, parece que ele sai dessa região e ele orienta os discípulos a irem, o texto diz, para o outro lado, mas com destino a Cafarnaum. Eles saem no barco com destino a Cafarnaum, e eles vão até o meio do Mar da Galileia. O Mar da Galileia tem mais ou menos uns 12 quilômetros de extensão na parte mais larga aqui, né, um pouco ao norte de Tiberíades. A parte mais larga tem em torno de 12 a 13 quilômetros. Num dos evangelhos fala que eles estavam a 4 estádios, alguns estádios, na quarta vigília da noite, ou seja, das 3 às 6 da manhã, eles estavam mais ou menos no meio do mar, bem no meio, e eles estavam recebendo um vento contrário, a uma tempestade horrorosa. Eles todos acostumados com o mar, não estavam vencendo os ventos contrários, e eles não estavam conseguindo sair do lugar, e uma tempestade que colocou medo nos homens que estavam acostumados com o mar e a navegar. E nesse episódio, nesse momento, eles com muito medo e apavorados, sim, Jesus aparece andando sobre as águas do mar. Ele não para a tempestade continuou, e ele aparece andando sobre a tempestade, ou dentro da tempestade. A tempestade acontecendo e Jesus no meio, andando sobre as águas. O vento acima não afetava Jesus, as águas tumultuosas embaixo não afetavam Jesus. Estão comigo? Ok? Os ventos fortes em cima não mudavam Jesus em nada, o maremoto embaixo não mudava Jesus em nada, e ele andava sobre a tempestade. E dentro dela, na verdade. Nesse momento, os discípulos, eles estão apavorados, veem Jesus à distância, era noite, era tudo escuro, entre 3 e 6 da manhã, e eles veem Jesus, ou pelo menos a sombra de Jesus, não reconhecem Jesus, ficam apavorados, acham que é um fantasma e começam a conversar entre si, o apavor aumenta, até que um deles percebe que era Jesus, e Pedro, na dúvida, conversa com Jesus,
pede permissão para entrar nas águas, Jesus autoriza, ele entra nas águas junto com Jesus. Há um momento ele vacila ali, começa a afundar, Jesus tira ele das águas, e assim, quando ele salva, resgata, Pedro sobe ao barco, a tempestade cessa, e tem um conjunto de lições que eu quero tirar para você nesse momento. Mas antes ainda de entrar na leitura do texto, e eu dar alguns destaques das lições que eu quero, entenda, a maioria das tempestades que aconteciam no Mar da Galileia eram ventos que viriam do sul, ou viriam do lado leste do Mar da Galileia. Isso é o que é normal. As montanhas do lado direito do mar, bem do lado direito do mar, são montanhas muito altas que dão na região da Jordânia. O lado direito, o leste do Mar da Galileia, já é a região da Jordânia. E a montanha é muito alta. Quando o vento vem da região leste ou da região sul, ele entra na depressão do Mar da Galileia, isso cria uma pressão que promove a elevação das águas, e a tempestade de fato fica muito violenta, não apenas pela força dos ventos, mas por todo um conjunto de pressão que o vento faz, e o mar fica de fato muito violento. Não é muito normal os vendavais acontecerem do norte para o sul, mas é exatamente o que está acontecendo nessa tempestade em Mateus capítulo 14. O vento vinha do norte para o sul, estava na região da Cafarnaum, eles tentavam chegar em Cafarnaum, não conseguia, porque havia um vento contrário, isso não era comum naquela região. O contrário, sim, eles poderiam, com a força do vento sul ou do vento leste, isso empurraria eles até Cafarnaum, eles chegariam lá sem muita dificuldade, mas de repente eles estão indo e pegam uma força contrária que não era habitual ali para aqueles que navegavam nesse mar, e eles encontram não só a dificuldade dos ventos, a da água e todo um conjunto de dificuldades. Eles passaram muito tempo ensinando e assistindo aquelas milhares de pessoas. O texto diz 5.000 homens. Então você multiplica isso, incluindo mulheres e crianças. Alguns autores dizem que teriam pelo menos umas 15.000 pessoas. Então você imagina 12 discípulos, não apenas os 12, vários outros discípulos, para dar suporte, para dar assistência a pelo menos 15.000 pessoas. Pode ser mais, poderia ser 20.000 pessoas, mas vamos falar em 15.000 pessoas. Supondo, acrescente além dos 12 discípulos, mais alguns 50, mais uns 70, mais uns 100, 120 discípulos, não dá para ter uma ideia, ok? Poderia ser mais, 200, 100, estavam todos ali, mas essa quantidade de discípulos, para dar suporte a 15.000 pessoas, né? Era muito trabalho, era muito difícil. Portanto, eles quando foram para o mar, pegar o barco para ir na direção de Cafarnaum, eles já estavam exaustos. Só não estavam com fome, né? Porque tinha acontecido a multiplicação dos pães. Mas eles estavam exaustos, querendo descansar, eles saindo de um momento de trabalho, de muito desgaste, de esgotamento, precisando chegar a Cafarnaum, eles pegam no meio uma tempestade, e Jesus não estava no barco, e Jesus não estava com eles, e Jesus manda eles na frente na tempestade para chegar depois. É um conjunto de coisas interessantes que às vezes Jesus faz comigo e faz com você. Vamos ao texto e depois a gente continua conversando. Vamos lá. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, está o registro de Jesus andando, da tempestade, e depois Jesus andando sobre as águas. E pode passar outro mapa? O outro mapa é quase igual, mas é só uma outra perspectiva, né? Aqui embaixo Tiberíades, depois Genezaré, uma prainha um pouco mais para lá, onde aconteceu a multiplicação dos pães, e depois Cafarnaum. Pode colocar no texto que eu vou ler, e vou dar ênfase num texto que vai estar projetado aí. Acompanhe a leitura que eu vou fazer. Mateus 14, a partir do 22. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente, para o lado oeste do lago,
enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo," a dúvida, Pedro, tinha a coragem de manifestar a dúvida, e era o que estava acontecendo aqui. "Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá, andando em cima da água, até onde o Senhor está." "Venha," respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Qual era a direção de Pedro? Qual era a direção de Pedro? Jesus. Em direção a Jesus. No meio da tempestade, ele estava andando sobre o maremoto, estava andando sob o vendaval, mas ele ia na direção de Jesus, fitou os olhos em Jesus, focou em Jesus e saiu caminhando no meio da tempestade, e a tempestade não mexeu com Pedro, não abalou Pedro, não afundou Pedro, e ele saiu andando, até que ele desviou o olhar. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, fale comigo, porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Sentiu e teve medo. Às vezes, nas lutas que passamos, nas tribulações que estamos, nos desafios que estão dentro de nós e fora de nós, pelos vendavais da vida em que às vezes nos encontramos, há um conjunto de sentimentos no nosso coração. E muitos dos medos que estão dentro de nós aparecem. Dar atenção aos sentimentos, ou às vezes ressentimentos, lembrar de coisas ou sentir de novo sentimentos de abandono, sentir de novo sentimentos de dúvida, sentimentos de fraqueza, sentimentos de injustiça, sentimentos diversos, de baixa estima, de falta de valorização ou de amor próprio, ou sentimentos de autopunição, autoacusação, de autoexigência muito grande, quando a gente exige da gente mais do que a gente suporta. Um conjunto de sentimentos, às vezes, pode invadir o nosso coração nos momentos de luta e tempestade, e parece que esses sentimentos ativam dentro de nós a incredulidade, as dúvidas e também os medos. Aí nós nos abalamos. Medo, a insegurança, e quase pode ser sinônimo de incredulidade, quando a gente, por conta do foco errado, a gente começa a focar demais no próprio problema e não na solução, foca na montanha e não no Criador, foca na dificuldade e não no solucionador, foca nas tristezas e não na esperança, focamos na dificuldade, no problema, no levante, na hostilidade, focamos no vendaval, mas não focamos, às vezes,
naquele que pode todas as coisas, que superou todas as dificuldades, que venceu todas as guerras e batalhas, naquele que é o nosso sustentador. Às vezes estamos olhando nas inseguranças dos maremotos, nos vendavais, e às vezes nos esquecemos e desfocamos daquele que é monte, daquele que é a rocha, daquele que é a montanha, daquele que suporta todas as coisas, porque é o Criador de todas as coisas. Quando a gente dá atenção demais aos sentimentos do coração e dá atenção demais aos medos que brotam na nossa vida, e a gente desfoca de Jesus, a gente afunda. A gente afunda às vezes porque não está vendo a esperança, não tá vendo as possibilidades, mas se você ajustar o foco, talvez possa mudar. Tudo muda, se você focar em Jesus. Mas, sabe, Jesus estava lá. Ele estava lá enquanto Pedro estava focado nele, mas ele também estava lá quando Pedro se deixou abalar pelos sentimentos e pelos medos. Ele continuava lá. Aí só restou uma coisa, pedir socorro. E quando ele pediu socorro, Jesus estava lá. Se você se permitir ceder às inseguranças dos sentimentos ou ressentimentos nos dias das lutas e tribulações, ou de repente o medo começar a aparecer muito mais do que a fé e a esperança, você pode pedir socorro a Jesus. Você pode pedir. É possível que ele, em algum momento, advirta: puxa, eu esperava um pouco mais de fé, eu esperava que você confiasse em mim um pouquinho mais. Pode ser que você ouça isso, mas ele ainda vai pegar na sua mão. Ele vai te levantar. Ele vai tirar de onde você está. Ele vai te trazer para fora. E vai te agarrar. E vai deixar você seguro nele. Ele ainda vai fazer isso. E ouvir depois uma advertência: puxa, confia um pouco mais em mim, está valendo. Está valendo. Está tudo bem. A gente precisa mesmo. Ele permite essas lutas. Por que Jesus não parou a tempestade quando resolveu andar sobre as águas? Ele não acabou com a tempestade. Ele só acaba com as tempestades da nossa vida na hora certa, depois que a escola da luta, a escola da tribulação alcançou seu propósito pedagógico. Estão comigo? Enquanto ele não alcançou o propósito pedagógico, ele não cessa a tempestade. Porque ele está lá no meio da tempestade. E a gente pede socorro. Muitas vezes a gente pede socorro. Nós podemos pedir socorro a Jesus. Nós podemos pedir socorro todas as vezes que a gente precisar. Não há problema pedir socorro a Jesus. Ele nos socorre. O coração de Jesus é voltado para socorrer. Ele é assim. Ele está pronto a nos socorrer. Há muitos textos na palavra de Deus que lembram que o nosso Deus é um Deus que dá socorro. Socorro àquele que está cansado, socorro àquele que está abatido, aquele que está perdido. O Senhor se manifesta, o Senhor socorre. Pode pedir. Pode pedir socorro, que Jesus está a finzão de segurar na sua mão e tirar você da onde você está. Socorro, Senhor, no verso 30, 31. Socorro, Senhor, imediatamente. Fale comigo, imediatamente. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Não parou a tempestade. Jesus segura ele, salva, levanta, e não parou a tempestade. No meio da confusão, Jesus nos atende, mas a tempestade ainda está. O vendaval ainda está, o maremoto ainda está. Então, os dois subiram no barco. Os dois subiram, essa é a diferença. Sozinho,
tudo fica muito difícil. Mas quando você cola em Jesus, você pode andar nas águas, você pode enfrentar as dificuldades, você pode se meter nas tempestades da vida, nos desafios da vida. Eles tinham um propósito. É João, no capítulo 6, que fala que o destino deles era Cafarnaum. Mateus não fala, Lucas também não fala. Lucas só registra a primeira multiplicação, e Marcos registra, mas é João que fala que o destino era Cafarnaum. Eles não estavam conseguindo chegar lá, mas eles tinham um destino. Às vezes a gente tem metas, a gente tem alvos, e vem vento contrário. O vento veio do norte, o destino era Cafarnaum, que ficava ao norte. Então, a força contrária vinha para impedir que eles chegassem ao destino de Cafarnaum. Às vezes a gente encontra isso, mas quando a gente está sozinho, provavelmente a gente afunda. Mas se a gente estiver com Jesus, não importa o tamanho da tempestade, a gente vai chegar lá. Não importa o tamanho do maremoto, a gente vai chegar lá. Não importa o tamanho do vendaval, a gente vai chegar lá. Porque a gente está junto com Jesus. Ele sobe no barco, o barco às vezes é símbolo da vida, é símbolo do casamento, é símbolo da família. O melhor lugar é estar junto com a gente junto com Jesus. Então, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Que hora a tempestade vai cessar? Não dá para saber. Tem que deixar isso com Jesus, porque é Ele que tem o poder de cessar as tempestades. Que hora vai acabar a tribulação? Que hora vai acabar a dor? Que hora vai acabar a luta? Que hora vai acabar os vendavais, os ventos contrários? Nós não sabemos. O que você precisa saber é que se você estiver com Jesus, você vai andar sobre as águas. E você vai encarar os ventos contrários. É isso que você precisa saber. Você já tem vida cristã suficiente para saber que tem muitos dos pedidos que você faz a Deus, para Deus cessar algumas lutas, ou dar algumas respostas, ou resolver algumas paradas, e Ele demora pra caramba para resolver? Ou é só comigo? Vocês são bons demais, porque comigo isso acontece. Às vezes Jesus demora para resolver as paradas. No meio da tempestade, a gente fica, até quando, Senhor? A gente vai para os Salmos, né? Um salmo que eu estudei para pregar hoje, que eu mudei, estou pregando nesse texto, o Salmo 37, né? Um salmo de lamento. Eu não vou pregar no Salmo 37, deixa eu voltar para cá. Mas há muitos outros salmos, que os salmos ministram a alma. Os salmos, eles falam da nossa condição humana, e falam do poder de Deus. Os salmos são maravilhosos. Você lê os salmos e você encontra consolo e força para aquele que está triste, para aquele que está abatido, para aquele que está desanimado, para aquele que está diante de perdas, para aquele que está em luto, para aquele que está à espera de uma conquista e está demorando para chegar. Os salmos abençoam o coração e a alma daquele que está em dúvida da presença de Deus, aquele que está próximo da morte, aquele que está numa doença, aquele que está diante de um inimigo, aquele que está diante de uma situação que não consegue resolver. Os salmos fortalecem a nossa alma, os salmos nos lembram da nossa fraqueza, da nossa humanidade, mas lembra que o nosso Deus nos abençoa, o nosso Deus está acima de tudo isso, Ele nos fortalece. Aprenda a esperar. Aprenda a esperar em Deus. Os salmos lembram a gente dessas coisas. E muitas vezes, no meio das lutas e das tempestades, a gente, Senhor, faz passar logo, e não passa. O que você precisa não é saber quando que vai acabar o vendaval. O que você precisa é colar em Jesus. É colar em Jesus, é focar em Jesus. Porque junto com Jesus, você, não importa o quanto tempo demore para acabar o vento, você vai passar, você vai superar, você vai andar sobre as águas. Amém, queridos? E isso aconteceu ali. Muito bem, o texto continua e diz: imediatamente Jesus estendeu a mão,
segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Até os discípulos tinham dúvidas a respeito de Jesus ainda, andando com Ele, andando pessoalmente com Ele, comendo com Ele, dormindo com Ele, trabalhando com Ele, vendo os milagres acontecer aos montes. Eles ainda abrigavam dúvidas a respeito de Jesus. Às vezes parece eu e você que éramos quem éramos, depois que entregamos a vida para Jesus, começou um tempo de cura e de transformação e restauração. Nós sabíamos que íamos para o inferno, agora nós sabemos que vamos para o céu. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos o que os discípulos nesse momento não tinham, que era o Espírito Santo, e receberam só depois, mas nós temos o selo de Deus em nós, nós temos o Espírito Santo, a presença de Deus em nós, e mesmo assim, às vezes, ficamos em dúvida. Só eu? Né? Vem comigo nessa, né? Seja honesto pelo menos, né? Às vezes a gente fica em dúvida, às vezes a gente questiona: será que Deus está ouvindo a nossa oração? Será que é tudo isso mesmo? Será que vale a pena a vida cristã? Será que eu preciso também de tanta fidelidade assim? Preciso buscar a santidade como a palavra de Deus fala? Preciso confiar, posso confiar de verdade no cuidado do Senhor? Eu posso? Sim, nós podemos. Sim, nós podemos. Mas nos dias em que os sentimentos e os medos afloram dentro de nós, a melhor coisa a fazer é pedir socorro. Peça socorro. Peça socorro porque, de alguma forma, o Espírito Santo vai agir, Deus vai atender e tudo vai ficar claro. A tempestade em um momento vai cessar e Jesus vai aparecer com mais clareza e você vai aumentar a sua fé. Logo depois desse momento, quando eles chegam em Cafarnaum, o texto, como eu disse, não tem uma cronologia muito clara. Logo na sequência, eles voltam para Genezaré, e voltando para Genezaré, a multidão está indo atrás de Jesus. E tinha muita gente trazendo doentes, coxos, endemoniados. E logo depois dessa tempestade, Jesus passa um longo tempo junto com os discípulos, curando muita gente, tudo de novo. E quando entra no capítulo 15 de Mateus, há uma sequência de eventos muito curioso, que os fariseus chegam, as autoridades religiosas chegam perto de Jesus e seus discípulos e começam a indagar, e eles criam resistência, eles são absolutamente hostis contra Jesus. Entenda, a escola do mar, a escola da tempestade, deveria apurar a fé, amadurecer a fé dos discípulos, para que eles fossem fortes o suficiente para encarar a necessidade das outras pessoas que precisavam de uma salvação, de uma cura que eles já tinham. E eles precisavam se doar e abençoar as pessoas, os desafios da missão, os desafios do Evangelho, os desafios de cuidar das pessoas, os desafios de pregar o Evangelho, os desafios de orar pelos doentes, os desafios de abençoar as pessoas, os desafios de falar da salvação àqueles que estão no caminho da perdição. Ou você acha que o Evangelho existe só para satisfazer suas vontades e os seus anseios de bem-estar e de tranquilidade e de sossego? Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho é uma causa de vida ou morte. Ou você está nela integralmente, ou então precisa se converter do egoísmo, que o egoísmo vira um Deus, o ídolo do próprio ego. Você acaba servindo o próprio ego, ao invés de servir a Jesus e os propósitos da missão, os propósitos do reino. Precisa tomar cuidado. Tome cuidado com o tipo de evangelho que você acha que você está vivendo. Ou você acha que
os cultos, as bênçãos, as orações, as unções, o poder, a presença de Deus, as graças multiplicadas sobre nós, as bênçãos, os milagres, todos eles existem para me dar bem-estar, para me fazer confortável, para eu ficar de boa na vida. Você está totalmente enganado. Você não se converteu à causa do Evangelho para procurar bem-estar para o resto da sua vida. Você se converteu a Jesus e entrou na causa do Evangelho por uma questão de vida ou morte, para você ir até as cabeças, para proclamar uma verdade que vai fazer a transformação das pessoas. O tipo de crente que vive para si e procura Deus para só ser abençoado e ser fortalecido e viver o melhor que puder, quando a perseguição chegar na proximidade da segunda vinda, esse tipo de crente vai afundar. Agora, o crente que passa pelas tempestades, porque Jesus deixa entrar nas tempestades, para lembrar a gente que tem uma missão a ser cumprida, que há uma escola de Deus que todos nós estamos. O caminho do Evangelho também é uma escola de crescimento e de fortalecimento. Porque implantar o reino de Deus na terra é coisa para macho e é coisa para macha também. Mulher de Deus. Vamos corrigir esse negócio porque ficou esquisito, né? A gente não é para molenga. Para implantar o reino de Deus na sua vida, na sua casa, na sua cidade, não é para mole, não é para molenga. As lutas têm que criar músculo na tua oração. As lutas têm que fazer você criar músculo na tua fé. As lutas devem fazer você criar músculo nas tuas convicções. Não tem a menor importância, você não tem tudo o que você quer. Porque andar no Evangelho significa abrir mão. Abrir mão de muita coisa. A tua conta no céu não é acrescentada pelo que você tem aqui, é acrescentada por tudo que você abriu mão. Não estou falando abrir mão de coisas ruins, estou falando abrir mão de direitos. Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, Jesus é Deus, Ele é a própria glória, Ele é a glória encarnada, e Ele abriu mão de tudo isso para vir nos resgatar. A glória era direito dEle, a divindade era e continuou sendo direito dEle, Ele era Deus e é Deus, mesmo encarnado era Deus. Ele abriu mão de direitos, Ele abriu mão, esvaziou-se. Daquilo que ele podia se esvaziar, não, daquilo que era dele, e ele tinha direito de estar e de ter. A caminhada do Evangelho deve ensinar a gente a abrir mão das coisas, abrir mão de direitos muitas vezes. Abrir mão de direitos. Lidar bem com as perdas. Lidar bem com as perdas. Jesus aprendeu a lidar com perdas. Os discípulos aprenderam a lidar com perdas. Todos, para andar com Jesus, abriram mão de muitas coisas, da terra, do mundo. Andar com Jesus é um exercício de abnegação permanente. É abrir mão daquilo que você acha que você deveria ter. Andar com Jesus. Outra coisa interessante. Antes da tempestade do mar, aconteceu um grande milagre. A multiplicação dos pães e peixes foi algo maravilhoso. Os discípulos todos presenciaram aquilo, foi a primeira multiplicação. Eles já tinham visto muitos milagres de Jesus, mas quando eles viram essa multiplicação, mais de 15 mil pessoas sendo alimentadas com 5 pães e 2 peixes, eles ficaram maravilhados.
Sim, eles ficaram maravilhados e toda aquela multidão, tanto que toda a multidão perseguiu onde estava Jesus para encontrar com ele de novo. E João, no capítulo 6, fala uma narrativa de palavras de Jesus que não está registrado aqui em Mateus e nos evangelistas sinóticos. Jesus, no capítulo 6 de João, fala assim, Jesus falando com a multidão, vocês estão vindo atrás por causa de pão, por causa da bênção, porque eu multipliquei os pães e vocês querem encher a barriga. Mas eu estou aqui para falar de um pão do céu, estou aqui para falar que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu estou aqui para falar de perdão de pecados. Muito interessante, ou seja, voltando para a ênfase do milagre, o milagre foi grandioso. Acaba aquele momento, todo mundo de barriga cheia, sobra 12 cestos cheios de pães e peixes, um para cada discípulo, aliás, um para cada apóstolo. Sobrou muita comida, o milagre foi maravilhoso. Depois de um momento desse, vamos descansar, vamos relaxar, porque a gente acabou de experimentar, de presenciar e testemunhar um milagre excelente e sobrenatural. Será que existe essa palavra? Não sei. Mas tem algo sobrenatural, isso foi além do sobrenatural, foi demais. Foi espetacularmente espetacular. Alguma coisa assim. Eles saem do momento de graça, de um momento de alimento de milagre, momento de milagre, a presença de Deus, eles mesmos foram instrumentos para fazer os pães e peixes multiplicarem, eles saem desse momento e entram numa tempestade. Jesus prepara uma tempestade para eles. Estão comigo? Parece que Jesus está... Vamos começar outra matéria agora. Acaba uma matéria, todo mundo está aprovado, bênção lá na multiplicação, todo mundo participou da multiplicação, agora vamos começar outra matéria. Vamos começar a matéria com uma prova logo. Já começa com a prova antes da matéria e já manda eles para o meio da tempestade. Porque a fé precisava ser depurada. Porque um texto que no The Chosen, Jesus fala com Pedro, e ele fala, não está no texto, mas eu acho que bem poderia ter dito, assim, Pedro, você precisa ficar firme, porque o que eu tenho preparado para você são coisas muito difíceis, e você precisa estar firme no dia difícil. Você precisa estar firme no dia em que as coisas complicarem. Você precisa ter a tua fé apurada, depurada, amadurecida, para continuar firme na causa do Evangelho. Não importa se você não está gostando, se você está passando por perda, passando luta ou dificuldade, a causa do Evangelho precisa ser vivenciada na plenitude. Você tem que chegar aos propósitos, você tem que chegar a Cafarnaum, e você vai chegar lá, mesmo que hajam levantes contra você. Com Jesus você vai chegar lá. Eu tiro algumas lições disso tudo, eu tiro 9 lições desses momentos aqui. A primeira lição, as tempestades vêm, sempre vêm, amados, sempre vêm. Na vida cristã ninguém está enganado. Aliás, Jesus falou que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A vantagem do Evangelho é que a gente não é mais escravo do pecado, e também não precisamos mais ficar reféns dos nossos sentimentos e dos medos, porque Jesus venceu, Ele já é vencedor, e Ele compartilha conosco essa vitória e esse poder, amém? Mas as tempestades vêm. Quando você não tinha Jesus, a coisa vai e não vai para valsa, então a coisa se movimentava. Agora que você entregou a vida para Jesus, o inferno está contra você, os demônios estão contra você, o mundo endemoniado está contra você, o sistema endemoniado está contra você, a tua família está contra você, os teus amigos te abandonam e deixam você no vácuo, por causa de Jesus. Ninguém está enganado. Ninguém está enganado no Evangelho. Terão lutas, sim. A escola está contra você, o professor está contra você, os teus amigos da escola estão contra você. Aqueles que acham que
o sexo pode ser praticado à torta direita, em qualquer momento, em qualquer lugar, com quantas pessoas você quiser, estarão contra você. Por quê? Porque você anda em santidade. Jovens, cadê vocês? Os teus amigos se levantarão contra você, vai tirar você da turminha. Por que vai tirar você da turminha? Porque na turminha, todo mundo já ficou com todo mundo, mas você está se preservando para a pessoa que Deus vai orientar você. Amém, jovens? O mundo se levanta contra a gente. O grupo de empresários que você faz parte não dá muita bola para você, porque você emite nota, porque você fala a verdade, porque você não entra em falcatrua, porque você não paga grana para receber voto na prefeitura. Você não entra nessas coisas. Por quê? Porque você anda com Deus. A galera do escritório, da empresa, talvez não queiram mais falar muito com você, por quê? Porque você não mente. Não conta piada suja. Não dá gargalhada quando alguém faz uma piada imoral. Você não entra nesse tipo de diversão, porque isso não é diversão para nós. O mundo está contra nós. Quando um colega de trabalho começa a conversar com você e falar das traições que ele está praticando no casamento, do adultério número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, e os diversos adultérios que eles todos praticam, e eles provocam você, e você fala assim, não, eu sou fiel à minha esposa, ou ao esposo, ao seu esposo, eu sou fiel, eu não faço essas coisas. Você vai ter resistência. Você vai ter resistência. Jesus alertou que o mundo nos odiaria, porque odiaram Ele. E se não fosse assim, eu não estava no Evangelho. Porque é coisa de gente... Amém? Ah, vale a pena. O Evangelho vale a pena. Há muitas tempestades. A gente precisa ser firme. Os momentos de bênção são maravilhosos e todos nós queremos. De graças, de unções, de presentes, são bênçãos demais. Mas Deus sempre prepara uma tempestadezinha para depurar nossa fé. O segredo é colar em Jesus. Aí você passa, e ele sobe no barco, tempestade cessa. Amém, gente? Mas elas vêm. 2, sempre haverá obstáculos até o seu destino. Amados, sempre haverá obstáculos. A coisa é difícil? Não, difícil não, a coisa é impossível. Mas aí que tem graça. É que você vai contar com o sobrenatural. Você vai contar com Deus, você não está sozinho. Você está com o Senhor está com você. Sempre haverá obstáculos para você cumprir a vontade de Deus. Líder, você quer uma célula abençoada e crescendo e multiplicando líderes e discípulos de Jesus? Você vai encontrar dificuldades? Sim. Mas é só mais uma luta, é só mais um vendaval. Com Jesus na tua vida e na tua célula, você foca em Jesus e de repente Jesus faz cessar a tempestade e aproxima aqueles que vêm atrás de Jesus. Na sequência do texto, no capítulo 15, você vê isso acontecer, passa pela tempestade e de repente as pessoas virão procurando Jesus e vão lotar a tua célula, você vai ter um grande problema. Achar um lugar para a cabeça da galera. Esse vai ser o nosso problema. Mas acha que vai ser tudo de boa? Tudo tranquilinho? Tudo certinho? Ah, tudo
tudo anjinho assim, sem problema nenhum. Tá, batendo asinha assim, tchau, 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 tchau. Não. Tem luta? Tem. Mas é por isso que Deus chamou você. É que você não é mole. É que você tem fibra. Senão Deus não chamava você, porque Deus não chama mole. Estão comigo? Então a gente vai para cima. A gente vai para as cabeças. Eu posso até ter sentimentos e medos na tempestade, mas que eu clamo a Jesus, eu clamo, e Ele vai comigo no barco. No fim dessa história é Cafarnaum, a gente vai chegar lá. Nós todos vamos chegar lá. No teu ministério, a mesma coisa. As dificuldades, elas virão, mas você vai para cima. As lutas virão, você vai para cima. Amém, queridos? Amém. Vai para cima. Não para, não. Acabou de sair de uma bênção, querendo descansar, aí vem uma tempestadezinha aí para deixar a coisa mais emocionante. Pode crer, às vezes Deus faz isso. Um problema em cima do outro. E você está buscando solução e Deus manda outro ainda. Aí você quer graça e solução, Deus manda um outro ainda. Às vezes Deus faz isso? Sim, faz. Mas lá na frente a gente está ralado, mas está com couro grosso, né? Está com a fé fortalecida e está lembrando, assim, o que vale a pena nessa vida de verdade é o reino de Deus. Porque eu só perco nessa vida o que eu posso perder. O que eu não posso perder, eu não vou perder. Então, vamos para cima. Jesus vale a pena. E a gente segue. Amém, queridos? Então tem que seguir. Sempre haverá obstáculos até o seu destino. Terceiro, Jesus está presente e não é afetado pela tempestade. Amém, queridos? Precisa entender, quando você foca em Jesus, você não vai ver Jesus com cara de estressado, você não vai ver Jesus com cara de ansioso, você não vai ver Jesus com cara de amedrontado, você não vai ver Jesus com cara não sei o que fazer. Você não vai ver isso quando você focar em Jesus. Você vai ver Ele soberano, tranquilo. É só uma tempestade? Ah, não, tudo bem. Você não vai ver Jesus estressado. Ele está sempre tranquilo. Ele não é afetado por nada disso. E Ele passa para nós, quando a gente cola nele, Ele passa essa força para todos nós. Foque em Jesus e ande sobre a tempestade. Cola em Jesus, e às vezes você vai ainda passar por um tempo pela luta. Passa. Mas se movimenta, vai até o fim. Mas com Jesus está tudo bem. Você vai conseguir. 5. Cuidado com os sentimentos e seus medos. Tome cuidado. Nós todos temos que lidar com isso. Não se automutile porque você teve sentimentos ruins ou teve medos que apareceram. Não. Todos nós temos que lidar com essas coisas. Um Pedro teve que lidar com essas coisas e todos nós temos. Pede socorro. Amém, queridos? Não se puna, às vezes, por achar que você não está naquele nível de fé e de espiritualidade que você gostaria de estar. Não se puna por causa disso, você está na caminhada. Deus está construindo algo na sua vida e Ele usa as lutas, as dificuldades, como escola tem propósitos pedagógicos, os desertos têm propósitos pedagógicos. Amém? Então segue, mas toma cuidado com os sentimentos e os medos. Não deixa eles prevalecerem. Põe Jesus de novo, foca de novo em Jesus. 6. Se precisar, Jesus estará lá e te salvará. Amém? Se precisar pedir socorro, né? Porque Ele sempre vai estar lá. 7. Com Jesus, a tempestade passa. É só uma questão de tempo. Amém, gente? Fica firme. É só uma questão de tempo. 8. Jesus aproveita tudo para nos amadurecer e fortalecer. Com Jesus, superamos as tempestades e chegamos seguros nos destinos de nosso chamado. E eu fiz questão de colocar a frase desse jeito, nos destinos do nosso chamado, porque o propósito não é você não é o centro do universo.
E você também não é o centro da sua própria vida. Você não é o centro nem da sua própria vida. Tem que ser Jesus. Tem que ser a vontade dele, os propósitos dele, a proposta dele para você, a vontade dele para você. A nossa vontade já morreu a hora que a gente entregou a vida para ele. O que importa é saber o que ele pensa de você, o que ele pensa para você, o que ele pensa na caminhada com você, para abençoar você, porque o que importa mesmo é o teu chamado, é o teu destino em Deus, é a tua vocação em Deus, é o que ele quer para você, a vontade dele para você. Amém, gente? E se você tem dúvidas a respeito disso, é só perguntar. É só perguntar. Ele vai falar para você. Mas ele está com você. E ele vai usar tudo que tem para nos fortalecer a fé, porque a gente vai chegar nos destinos da sua vontade. Se alguém tentar viver para si, esse alguém vai ter problema. Esse crente vai ter problema se quiser viver para si. Mas se aprender a abrir mão, a pedir socorro na hora que precisa, e colar em Jesus, e querer saber quais são os seus propósitos, os propósitos dele para mim, relacionado ao meu chamado, meu amigo, você vai vencer as tempestades, você vai vencer exércitos, você vai você vai vencer as lutas, vai vencer os inimigos, vai vencer o diabo, vai vencer a si mesmo, vai vencer as tristezas, vai vencer tudo que tem, porque está colado em Jesus. Aí ele libera unção. Entenda, Deus não libera poder para quem quer viver para si mesmo, mas Deus disponibiliza o céu para quem quer fazer a vontade dele. Eu vou falar isso de novo. Deus não libera unção e poder para quem quer viver para si mesmo, mas ele libera o céu e mobiliza o céu a favor daquele que quer fazer a vontade dele. Amém, queridos? Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Por isso, muitos crentes vivem com déficit de unção, déficit de graça, déficit de poder, déficit de experiências sobrenaturais, porque ainda estão vivendo para si. Mas quem quer viver plenamente para Deus e pela sua vontade, seu chamado, seus propósitos, esse aqui vai conviver com anjo o tempo inteiro, com unção o tempo inteiro, com graças o tempo inteiro, com milagres o tempo inteiro, vai conviver com provisão sobrenatural para aquilo que você precisa, porque Deus não deve nada para ninguém. Se Ele te chamou para fazer uma obra, Ele vai dar tudo o que você precisa para fazer essa obra, porque a obra é dEle. Ele é provedor, Ele dá a provisão. Ele é o provedor de tudo que Ele precisa para a gente fazer a obra dEle. Amém, queridos? É assim que acontece. Não viva com déficit de unção e de poder, viva com o poder vazando pelos poros, porque você está envolvido na vontade dEle. Amém, queridos? Deus abençoe você.